Olá, bom dia. Eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, ainda dos estudos do livro O Céu e o Inferno, tratando do capítulo 5, Espíritos em Condições de Suicídio. Vamos trazer uma história hoje muito rica, que vai trazer bastante oportunidade para o nosso aprendizado e para pensarmos um pouco, refletirmos um pouco, ok? Vamos lá então. O capítulo dessa comunicação é intitulado de Duplo Suicídio por Amor e por Dever. Um jornal de 13 de junho de 1862 continha o relato seguinte: a senhora Palmieri, modista, residindo na casa dos pais, era dotada de uma aparência encantadora, a qual se juntava ao mais amável caráter. Assim, tinha muitos pretendentes. Entre os aspirantes à sua mão, ela distinguira o Sr. B, aqui intitulado de Sr. B como nome da pessoa que ela tinha assim, interesses, que sentia por ela uma viva paixão, e ele também gostava dela de forma genuína, verdadeira. Embora amando muito também, ela acreditou, no entanto, dever, por respeito filial, aquecer aos desejos de seus pais, despojando o Sr. D, ou seja, em virtude de respeitar a opinião dos pais, acabou se vinculando a uma outra pessoa, aqui intitulada de Sr. D, cuja posição social lhes parecia mais vantajosa do que a de seu rival, ou seja, do Sr. B. Os senhores B e D eram amigos íntimos. Embora não tendo juntos nenhuma relação de interesse, não cessaram de se ver, ou seja, os dois pretendentes eram amigos, muito próximos. O amor mútuo de B e de Palmieri, que era a moça, agora a senhora D, ou seja, a moça acabou se casando com o senhor D e não com o senhor B, que era a pessoa que realmente ela gostava, mas por respeito aos pais, acabou se vinculando ao outro pretendente, considerando aqui a opinião dos pais, que tinha uma posição social melhor. Vejamos como foi aqui a história. Embora não tendo juntos nenhuma relação de interesse, voltando aqui, não cessaram de se ver. O amor mútuo de B e de Palmieri, agora a senhora D, não enfraquecera, e como eles se esforçavam para o comprimir, ele aumentava devido à violência que lhe faziam. Ou seja, o amor dos dois ainda continuaram muito forte, embora ela casou com o senhor D, mas no fundo eles se gostavam muito. Para tentar extingui-lo, o senhor B, no qual não conseguiu casar com a Palmieri, adotou o partido de se casar. Ele também foi buscar o casamento para amenizar a sua dor. Despojou uma jovem dotada de eminentes qualidades e fez tudo o que estava ao seu alcance para amá-la. Mas não tardou a perceber que esse meio heróico não tinha o poder de curá-lo. No entanto, durante 4 anos, nem o Sr. B e nem o Palmieri, a senhora D, faltaram seus deveres, ou seja, eles continuaram casados, cada um com o seu próprio cônjuge, e mantiveram o respeito. Durante 4 anos conseguiram, vamos falar assim, não deixar esse amor vir à tona. O que eles tiveram de sofrer não poderia exprimir-se, pois o Sr. D, que gostava verdadeiramente de seu amigo, chamava-o sempre para ir à sua casa. E quando ele queria fugir, obrigava-o a ficar. Eles eram muito amigos, então estavam sempre próximos, frequentando a casa um do outro. Os dois amantes, que se reencontraram um dia por uma circunstância fortuita que não haviam procurado, contaram um ao outro o estado de sua alma e concordaram que a morte era o único remédio para os males que sentiam. Resolveram matar-se juntos e executar esse projeto no dia seguinte. Devendo o Sr. D ficar ausente do seu domicílio durante grande parte do dia, depois de terem feito seus últimos preparativos, escreveram uma longa e tocante carta explicando a causa do suicídio para não faltarem aos seus deveres. Ela terminara com um pedido de perdão e a súplica de serem reunidos no mesmo túmulo, ou seja, resolveram tirar a própria vida e deixaram uma carta escrita que, por amor, por dever, por não, vamos dizer assim, não faltar com respeito do casamento que ambos tinham, resolveram ali tirarem a própria vida, porque não aguentavam mais aquela situação de amor que não podiam, vamos falar assim, colocar aquilo para fora, e acabaram tirando a própria vida. Quando o Sr. D voltou, encontrou-os asfixiados, respeitou-lhes o último desejo e quis que no cemitério não ficassem separados.
Tendo sido esse fato proposto à sociedade de Paris como objeto de estudo, um espírito respondeu, ou seja, como isso foi um objeto de estudo para entender o que aconteceu, né, com esse suicídio, né, dessas duas pessoas, foi mais ou menos assim, a sequência, né, da comunicação e o entendimento. Né? Os dois amantes que se suicidaram ainda não podem responder-vos. Eu os vejo, estão mergulhados na perturbação e assustados pelo sopro da eternidade. As consequências morais de sua falta castigá-los-ão durante migrações sucessivas em que suas almas desencontradas se buscarão sem cessar e sofrerão o duplo suplício do pressentimento e do desejo. Cumprida a expiação, eles ficarão reunidos para sempre no seio do eterno amor. Daqui a 8 dias, na vossa próxima sessão, podereis evocá-los. Eles virão, mas não se verão. Uma noite profunda os ocultará por muito tempo um do outro. E aí começou, né, a passar 8 dias, houve ali uma evocação para que eles pudessem, né, falar um pouquinho da situação. Vejamos como foi aqui, iniciando as perguntas, né, a eles. Né. Começa primeiro com a evocação da mulher. Né. Vedes vosso amante com o qual vos se suicidastes? Ela responde, não, não vejo nada. Não vejo nem mesmo os espíritos que vagueiam comigo na morada onde estou. Que noite, e que véu espesso sobre meu rosto. Vem a segunda pergunta. Que sensação experimentaste quando despertaste após a morte? Perguntando, né? Estranho. Tinha frio e ardia. Corria gelo nas minhas veias, e minha testa estava em fogo. Coisa estranha. Mistura inaudita. Gelo e fogo parecendo-me estreitar. Pensava que ia sucumbir uma segunda vez. Sentes uma dor física? Todo o meu sofrimento está aqui e aqui. Que quereis dizer por aqui e aqui? Pergunta ele, né? Aqui no meu cérebro, aqui no meu coração. Aí tem uma nota explicativa dessa fala, né, do Espírito. É provável que, se pudéssemos ter visto o Espírito, tê-lo-íamos visto levar a mão à testa e ao coração. Aí vem uma outra pergunta. Né? Acreditais que ficareis sempre nessa situação? Ó, sempre, sempre. Ouço às vezes risos infernais, vozes pavorosas que me urram essas palavras, sempre assim. E aí vem, né, uma pergunta e ao mesmo tempo uma afirmação por parte, né, de quem estava evocando eles. Né? Pois bem, podemos dizer-vos com toda a segurança que não será assim para sempre. Ao vos arrependerdes, obtereis o vosso perdão. Aí o Espírito responde, o que disseste? Não estou ouvindo. Ainda no estado perturbativo, o Espírito não tinha condições de entender tudo o que estava sendo falado a ele. Né? Repito-vos que vossos sofrimentos terão um fim que podereis apressar pelo vosso arrependimento, e não vos ajudaremos, e nós vos ajudaremos pela oração. Aí vem a resposta do Espírito. Né? Não ouvi senão uma palavra, e são vagos. Essa palavra é graça? Quiseste falar de graça? Vós falastes de graça. É talvez a alma que passa ao meu lado, pobre criança que chora e espera. O espírito ainda perturbado não estava entendendo bem, né, o que estava sendo dito a ele. Mas o importante é que ali estava dizendo que eles teriam condições, né, de buscar, né, uma reparação, mas que houvesse o arrependimento e que nas próximas migrações, nas próximas encarnações, eles passariam por essas privações de não se encontrarem, que seria ali uma consequência do ato praticado do suicídio. Né? Aí tem uma outra pergunta aqui dizendo o seguinte: dizeis que estáis nas trevas, não consegues ver? Responde: é-me permitido ouvir algumas das palavras que pronunciais, mas não vejo senão um crepe negro sobre o qual se desenha, em outras horas, uma cabeça chorando, ainda em estado perturbativo. Né? Uma outra pergunta: se não podeis ver o vosso amante, não sente sua presença junto a vós, pois ele está aqui, dizendo que ele também estava lá e que ele queria saber se ela estava sentindo a presença dele. E ela responde assim: não me faleis dele, devo esquecê-lo por enquanto, se eu quiser que se apague a imagem do crepe que vejo ali traçada. Aí vem a última pergunta, né? Que imagem é essa? Ela responde: a de um homem que sofre e cuja existência moral na Terra eu matei por muito tempo. Ou seja, finalizando ali, né, através dessa última pergunta, a evocação. E aqui a gente pode fazer um resumo, né, bem dessa comunicação. Bom, primeiro o desejo do coração, a posição social, né, que lá no início, quando houve
por parte da senhora Palmer, que foi escolher ali o seu pretendente, ela, em respeito aos pais, acabou escolhendo, né, a pessoa que de fato os pais queriam que ela se casasse por uma questão de posição social, né, conforme é relatado aqui na comunicação. E ela acabou desrespeitando a sua vontade, que é a vontade do coração. Então acho que é importante, quando se existe um afeto, um amor, a gente entender que isso é uma alma com a outra alma, né? Ou seja, o espírito com o espírito. Ali, no início, já começou equivocado, né? Deveria ter respeitado a sua vontade própria, que era ter se casado com a pessoa que realmente ela amava, né? Mas os costumes da época, a posição social, acabou levando a ela a uma outra escolha que depois não foram possíveis suportar, né? O convívio daquela pessoa, porque amava, né, uma outra pessoa. Então, essa questão é muito importante nós buscarmos na outra pessoa os valores, né, realmente aquilo que nos aproxima de verdade, né, que são as virtudes do coração, a afeição de alma para alma, né? Então esse é o primeiro ponto importante, respeitar isso que vem de dentro para fora, né? Talvez esse foi o gatilho que levou depois a todos os outros problemas que a gente viu aqui na comunicação. O segundo ponto, que ameniza um pouquinho a situação que ocorreu, o sentimento de dever dos dois amantes, né? Para não ficarem juntos nessa encarnação. Eles se respeitaram, mesmo eles se gostando, se amando, eles não fizeram, vamos assim, não ocorreu a traição. Então, de uma certa forma, há um mérito ali, né? Porque não ocorreu a traição dos dois, mas, em consequência disso, por eles não suportarem essa situação, as consequências do suicídio serão longas por terem refugiado a luta. A intenção de não faltar ao dever era sem dúvida digna, né? E isso será levado em conta mais tarde. Então, ou seja, mesmo, né, que isso teve ali uma intenção de não faltar com respeito, mas mesmo assim o mérito estaria onde? E aí vem a sequência, né? O verdadeiro mérito teria consistido em vencer o arrebatamento, ao passo que eles fizeram como o desertor que se esquiva no momento do perigo. Eles deveriam, de uma certa forma, passar por aquela situação, resistir àquela situação, mesmo se gostando, né, e não se casarem, mas estando ali, um vendo o outro e convivendo junto, eles precisariam ter passado por essa provação, resistindo, né, a isso e não, né, tirado a própria vida, para que pudessem se aliviar de uma situação que estava difícil para eles, né. Então esse é um ponto importante, que o verdadeiro mérito era passar por isso, né, era resistir a essa situação. E depois a questão das consequências, né? Ficarão por muito tempo sem se encontrarem, né? Seja no mundo dos espíritos como em outras encarnações. Ou seja, uma das consequências quando você tira a própria vida, nesse caso, como se tratava de um amor, né, mútuo, eles vão ficar um tempo sem poder se verem, né, para que as próximas encarnações eles possam reparar isso e resistir. Como eles queriam ficar juntos, agora a consequência desse ato de ter tirado a própria vida é passar um período, né, longo sem poder ficarem juntos, para suportar isso através do arrependimento e das provas e expiações que virão nas próximas encarnações, né? Então, a duração das consequências serão de acordo com que eles suportarem suas provas futuras nas próximas encarnações. Como Deus disse, né, não há um céu, não é um inferno. A questão das penas eternas, a doutrina espírita vem esclarecer. Ou seja, é de acordo com as consequências, os atos praticados. Então, assim, haverá sim momento de reparação, haverá sim uma oportunidade, mas isso primeiro passa pelo arrependimento e depois pelas provações seguintes que virão para que eles possam se recuperar desse ato equivocado que eles fizeram, que foi ter tirado a própria vida. Lembrando que somente o Criador nos dá a vida e nos tira a vida. Então, quando nós interrompemos esse tempo estimado que a providência divina nos dá, nós temos depois que nós vamos arcar com as consequências disso, né? Mas teremos sim a oportunidade, não será um castigo eterno, e sim as consequências que nós depuraremos, né, através das provas e expiações que passaremos nas existências posteriores, ok? Eu espero ter contribuído muito e até a próxima, se Deus quiser.